Olá, turma, tudo bem com vocês? Demoramos um pouco, mas estamos aí. Vamos à nossa tão esperada e aguardada, então, aula, iniciando um novo ciclo aí da nossa disciplina, né? Começando com as pragas do algodoeiro. Então, o algodoeiro, essa planta tão bonita aí, e desconhecida por muitos, né? Muitos não sabem de onde vêm as roupas, boa parte das roupas que usam, e vem dessa planta aí, tão frondosa, tão bonita como a gente vê nessa imagem. Vamos entender nessa aula que para se conseguir uma fibra de algodão tão boa como a que nós vemos por aí, não é fácil. Porque a cultura do algodoeiro é uma das culturas mais atacadas por praga que nós conhecemos. Então, são pragas ocorrendo durante todo o ciclo do algodoeiro. E é dessa forma, então, que nós vamos abordar a, as pragas do algodoeiro, para vocês entenderem bem em que época, em que fase fenológica, em que estágio estão ocorrendo cada praga dessas que nós vamos falar. Bom, o algodoeiro é uma planta cultivada em boa parte do planeta. Né? No Brasil, ele foi uma cultura praticamente cultivada em quase todas as regiões, porém, devido ao ataque de determinadas pragas, à ocorrência de determinadas pragas, essa cultura foi sendo inviabilizada em algumas regiões. E até hoje, para a produção viável do algodoeiro, não é fácil encontrar regiões onde essas pragas tenham menor ocorrência. Atualmente, o cerrado e boa parte aí desse cerrado e outras regiões estão localizadas na região centro-oeste. Minas Gerais, que está no sudeste, também tem algumas regiões produtoras de algodão, né? Mas a grande questão, ou melhor, a boa parte, né, dessa cultura está localizada aí no estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, né, Tocantins. Então são regiões produtoras atualmente do algodão e com safras muito grandes, né, anualmente. Então o produto brasileiro, o algodão brasileiro é um produto aceito em boa parte dos mercados mundiais, também utilizado no Brasil. Porém, hoje a nossa ideia é falar para vocês especificamente das pragas que ocorrem. E como o nosso tempo não deve ser muito longo, né, eu vou me ater na aula de hoje, nessa parte dessa semana, às pragas. E na próxima parte, então, aí sim nós falaremos dos controles dessas pragas, né, da ocorrência delas, e faremos alguma parte prática para vocês verem essas pragas, as de maior ocorrência na nossa região aqui de Uberaba. E também falaremos um pouco sobre o manejo integrado dessas pragas. Então, aí o que vocês estão vendo é a espécie mais plantada de algodão, né? E o que nós estamos vendo, a espécie do algodoeiro é a Gossypium hirsutum, da família Malvaceae. Daí dá para nós pensarmos um pouco mais sobre por que nós temos tantas pragas na cultura do algodoeiro. Por quê? Plantas da família Malvaceae são reconhecidas em todas as áreas, inclusive como plantas ornamentais em diversas áreas urbanas. Então, nós temos aí o ano inteiro hospedeiros para diversas pragas, e daí nós temos, então, um grande problema para a cultura do algodoeiro em todos os lugares onde ela é plantada. Passo adiante aí, então, nós vamos ver que as pragas, elas têm ocorrência em todas as partes do algodoeiro. E aí nós vamos ver na parte floral e na frutificação, na parte reprodutiva. Nós vamos encontrar, então, praga em todas as partes do algodoeiro. E para isso, então, acompanhe comigo que a cada fase nós vamos mudando aí, né, e localizando vocês
em que fase vegetativa ou reprodutiva, em que fase da cultura essa praga está ocorrendo. No plantio, as pragas mais comuns são a broca da raiz e a lagarta rosca, que nós veremos a seguir. Então, a Eutinobotros brasiliensis é esse besourinho que nós estamos vendo aí na imagem. Então, esse besourinho que nós vemos aqui na primeira foto e essa larva aqui dentro do tronco é a broca da raiz e também ela pode atacar, em alguns casos, o caule. Mas, normalmente, o que nós vemos é o Echinobotros brasiliensis ocorrendo na raiz, certo? A outra praga muito comum e que ocorre bem no início da cultura e é uma grande redutora do estágio inicial da cultura, ou seja, o número de plantas que nós queremos obter no nosso plantio é reduzido e nós temos falhas de plantio por causa dessa praga, que é a Agrotis Y, a lagarta rosca. Ela recebe esse nome porque quando nós tocamos nela ou quando nós visualizamos ela no solo, ela tem o costume, ela tem o hábito, né, de se enrolar e ficar parecendo ali um biscoitinho, uma rosquinha. Por isso, lagarta rosca. E essa é a larva da lagarta rosca e aqui ao lado o adulto da lagarta rosca. É claro que é muito mais fácil nós observarmos a larva, né, a lagarta da lagarta rosca, do que o adulto, porque ela tem hábito mais noturno, então nós não vemos tanto o adulto, o que nós vemos mais é essa fase aqui, a fase larval, a lagarta. Após a emergência da plântula, né, e o início do enraizamento, nós também temos as pragas que ocorrem durante o enraizamento e na fase, em todas as fases, na verdade, na parte subterrânea da cultura, na raiz da cultura. Essas são a broca da raiz e o percevejo castanho. A broca da raiz que nós acabamos de ver nas imagens anteriores, né? E os Cryptocoris castanha, que é esse percevejo, então não confundam, né? Muita gente olha para esse percevejinho e pensa que é um besouro, pensa que é um coleóptera, mas não, ele é um hemíptera, e é um hemíptera de ocorrência na nossa região em todas as áreas, principalmente porque ele tem alta afinidade com gramíneas, com plantas da família Poaceae, e aqui na nossa região, uma região produtora de gado, de corte, nós temos muitas áreas produtivas de braquiária, e essas áreas com braquiária geralmente têm alguma infestação de Streptococcus castanha. Então, atentem-se para esse nome, atentem-se para essa imagem, porque essa é uma praga que está ocorrendo em praticamente todas as culturas que nós trouxemos para o cerrado. Então, onde nós tínhamos braquiária, foi retirada a braquiária e colocada alguma cultura, nós estamos vendo a ocorrência bastante comum desse percevejo. E o mais fácil para nós percebermos a ocorrência são manchas na cultura, geralmente amadurecimento e às vezes até a seca da planta, né? Quando a planta é muito pequena, por exemplo, a gente percebe secamento da planta. E o que a gente vai sentir ao mexer na terra é um cheiro muito característico, um cheiro forte de percevejo, né? Aquele cheiro da Maria Fedida que nós percebemos. Então, quando nós mexemos nesse percevejo, a gente percebe. Observem que ele é um inseto que fica subterrâneo, né? Então, por isso a gente está vendo ele aqui no meio dessa terra. E observem que ele tem o último par de pernas aqui, ó, com a coxa bastante alargada, e são pernas fossoriais, então são pernas que ele utiliza para entrar na terra. Observe aqui a característica comum. E como que nós percebemos que ele é um percevejo e não é um coleóptero? Então, observe que todo coleóptero tem uma divisão aqui, porque o élitro está dividindo, né? Aqui nós vemos
não é o éritro, mas sim o escutelo, bem grande aqui, ó, que é característico de percevejos, e o hemiéritro. Então, aqui uma parte da asa endurecida, e aqui no final, nessa parte aqui, a parte membranosa da asa, que é característica, então, de percevejos. Ok? Esse é o Scaptocoris castanha, o percevejo castanho. Então, o percevejo castanho, ele é subterrâneo, ele fica na terra e ataca as raízes das plantas. Na fase vegetativa, nós vamos encontrar diversas pragas, dentre elas pulgões, trips, curuquerê, que é uma lagarta. Lagartas que recebem o nome de curuquerê geralmente são lagartas que comem bastante, que desfolham bastante. Vaquinhas, ácaros, entre eles o rajado, o vermelho e o branco, que nós veremos na sequência. Então vamos lá. Aqui nós temos o Apis gossypi. Apis gossypi é o pulgão do algodoeiro, bastante comum e está numa ocorrência cada vez maior na cultura do algodoeiro. E para visualizarmos então o ataque dessa praga, nós temos que olhar a folha por baixo. Então estamos falando já da parte aérea, parte vegetativa da planta. E o que nós precisamos olhar? Precisamos olhar por baixo. Por quê? Às vezes nós vemos por cima da planta pontuações esbranquiçadas, e essas pontuações esbranquiçadas geralmente denotam para nós que está acontecendo algum ataque de alguma praga, ocorrência de alguma praga. Via de regra, o que nós observamos é que quando há esses branquiçados, essas pontuações esbranquiçadas, tem algum sugador se alimentando nessa cultura ou algum raspador. Então, nesse caso, nós estamos vendo aqui o trips mais comum da cultura do gordoeiro, que é o Apis gossypi. E nessa foto aqui ao lado, à sua direita, nós podemos observar em foco dois pulmões com cores diferentes. Estão observando aqui na seta do mouse? Esse pulgão mais claro, assim como os demais, a gente está vendo um pulgão que ainda não foi parasitado. E esse verde mais escuro já foi parasitado. Então, aqui nós estamos observando já a ocorrência de um controle biológico natural, um controle biológico que ocorre lá no campo, e que quando às vezes nós vamos observar, vemos muito desses pulgões, há uma intenção logo do agricultor de pulverizar, né? Mas às vezes nós podemos aguardar um pouco mais e esperar que ocorra, por exemplo, a redução dessa população, porque o Apis gossypi não é uma praga para o algodoeiro dentre as mais preocupantes, certo? E aqui, desse lado esquerdo, nós estamos vendo um adulto desse pulgão, um adulto alado. Nós só vemos, vamos lembrar aqui um pouquinho da entomologia geral, no Brasil, nas nossas condições tropicais, nós só temos a ocorrência do pulgão fêmea, ou seja, de fêmeas de pulgão geradas por partenogênese telítoca. Então, nessa situação, o que nós estamos vendo aqui são diversas fêmeas. As menores que nós vemos aqui são as ninfas e essas maiores são adultos. Porém, nesse caso, nós não estamos vendo adultos alados. Pode ver que a população está bem alta. E aí, quando a população fica muito elevada desse jeito, há uma tendência das fêmeas de gerarem indivíduos que serão adultos alados. E esses adultos alados têm a função de dispersar a colônia. Então, eles vão sair dessa área e vão habitar outras áreas para formar uma nova colônia. E é assim que a população vai se disseminando na cultura e vai causando cada vez mais dano. Um outro inseto bastante comum na cultura é o Frankniella schutzi. Esse Frankniella schutzi é o trips mais comum na cultura do algodoeiro. E o que nós observamos na cultura quando você tem a ocorrência desse inseto? Esse inseto mede milímetros, ele é muito pequeno. Então, o que nós estamos vendo aqui é um inseto que é menor, costuma ser menor do que o pulgão. Então, para quem conhece o pulgão e não conhece o trips costuma ser menor do que o pulgão. Claro que nós estamos vendo aqui à sua direita, na seta do mouse,
um TRIPS em aumento, e essa foto foi tirada num microscópio, né, de boa qualidade. E o que nós estamos vendo, então, é um inseto que tem uma característica bem peculiar, que é a asa plumosa. Essa asa não tem membrana, ela só tem essas plumas, e esse inseto voa a pequenas distâncias. Ele tem uma outra característica interessante, que ele é um inseto fototrópico negativo. A maioria dos insetos, quando vê a luz, ele é atraído pela luz. No caso do trips, não. Ele foge da luz. Então, nós vamos encontrar trips sempre escondidos, próximos a nervuras, próximos à inserção da folha, na base da flor. Então, nós não vamos poder procurar, quando estivermos no campo, esse inseto sobre a folha, porque comumente ele não vai estar lá. E aí o que nós observamos são essas regiões prateadas na folha. Isso é causado por quê? Porque o trips ele tem o costume, ele tem o hábito de raspar a folha. Então, diferentemente do pulgão, que suga a folha, esse inseto raspa a folha e depois de extravasar do líquido das células epidérmicas, ele ingere esse líquido. E aí esse extravasamento das células causa esse prateamento que nós estamos vendo aqui na folha. Então, esses sintomas são muito importantes para vocês observarem, para entenderem como é que nós separamos, diferenciamos um inseto do outro. E por cima da folha, o que nós vemos é essa característica de folha, como se ela estivesse amassada, né? Inicia-se um encarquilhamento, mas esse encarquilhamento ele é regionalizado na folha, tá vendo? Então aqui a gente está vendo um prateamento que está ocorrendo por baixo, né, o inseto, essa folha começa a encarquilhar, certo? Ela fica como se estivesse amassada. Isso é bastante comum. O que acontece, voltando um pouquinho aqui no pulgão, o que acontece com o pulgão é um pouco diferente. Pode haver rasgadura de folha e na aula prática nós vamos observar isso. Por que essa rasgadura de folha? Porque o inseto começa a se alimentar quando as folhas são muito pequenas, muito jovens, e quando a folha cresce, aquelas células, aquela área da folha que foi atacada, que foi sugada, como essa daqui, ó, ela não se desenvolve e a folha acaba por se rasgar, certo? Além desses dois, então, na parte vegetativa, nós vamos ter a ocorrência do curuquerê. Olha que interessante, nós estamos vendo uma lagarta verde clara, né, bem brilhante, e aqui do lado uma lagarta escura. E qual é, então, a diferença? São duas lagartas diferentes? Não, não são. São a mesma espécie de lagarta, são a Alabama argilace, tá? Porém, aqui nós estamos vendo um inseto que não está sob pressão populacional, ou seja, tem alimento à vontade, e nesse caso nós estamos vendo um outro inseto, tá? Que está sob pressão ou falta de alimento. Então aqui, o que nós vemos, ó, esse inseto é um pouco mais tem um pouco mais de tempo na lavoura, né? Provavelmente estágio mais próximo da pupação. E na prática nós vamos ver como ele empupa, né? Ele empupa fazendo uma espécie de teia e enrolando a folha. E aí o que a gente vê nesse caso aqui é falta de alimento. E pela falta de alimento, o estresse causado no inseto faz com que ele fique com essa coloração mais escurecida. Essa é a teoria que nós temos e a mais aceita, certo? E o que nós estamos vendo aqui então? Esse inseto, por ser um curuquerê, normalmente ele se alimenta de toda a área foliar, às vezes deixando a nervura como nós estamos vendo aqui. Às vezes nem a nervura fica. E aqui do lado nós estamos vendo uma cultura que foi muito atacada, né? A população estava muito alta e a gente está vendo então aqui os níveis de desfolha bem elevados, né? Aqui, provavelmente, o agricultor perdeu o time de aplicação de um inseticida ou da liberação de um controlador biológico. Outro inseto que causa grandes desfolhas, e num caso como aquele anterior pode ajudar, né, pode auxiliar na desfolha, são as vaquinhas. As vaquinhas ocorrem sempre na época de
vegetativa, em maior intensidade, mas ela pode ocorrer também durante o ciclo inteiro. Porém, é mais comum nós encontrarmos vaquinhas na época vegetativa, porque é a época que a planta está produzindo bastante folha e que as folhas estão novas, certo? E aqui, nós estamos vendo duas vaquinhas diferentes. Na primeira imagem, verde e amarela, a gente conhece como brasileirinho, que é a diabrótica speciosa, e aqui do lado, a serotoma, que não tem um nome mais comum, geralmente a gente se dirige a ela como serotoma mesmo. Então, serotoma arcuata é esse inseto bem bonito aí, preto e branco, preto e amarelado em alguns casos. Às vezes ele fica com esse élitro, que são dois coleópteros, né? Com esse élitro aí, a parte clara fica bem creme, quase amarelada, certo? Um outro inseto que nós devemos nos preocupar, desculpa, inseto não, uma outra praga que nós devemos nos preocupar são, na verdade, os ácaros. Nós temos pelo menos a ocorrência de pelo menos 3 ácaros, sendo que 2 deles são do gênero Tetrânicos. Então, nós temos o Tetrânicos urtici, que é esse da imagem, tá? O Tetrânicos urtici é também conhecido como ácaro rajado. E nós temos o Tetrânicos ludeni, que é o ácaro vermelho. Então, esse ácaro rajado, ele é muito conhecido, e os dois, na verdade, da família Tetraníquide, ácaros da família Tetraníquide são ácaros tecedores de teia. O parentesco dos ácaros com as aranhas, né, faz com que alguns deles produzam grande quantidade de teia. E nesse caso aqui, os Tetraniquidae, os dois aqui que ocorrem na cultura do algodoeiro, tanto o Tetrânicos urtici como o Tetrânicos ludeni, eles produzem grande quantidade de teia. Então, esse brilho que vocês estão vendo acima da folha aqui é a teia produzida pelo ácaro. E é bastante comum nós vermos, quando tem uma alta infestação, esse ácaro andando sobre essa teia. Então, uma grande quantidade de ácaros andando sobre a teia, isso é bastante comum. Se você chegar numa cultura de algodão, ou em qualquer outra cultura, e observar uma intensidade de teias com uma espécie de poeira, né, a olhos nus, né, quando você olha de longe, você observa uma poeira sobre essa teia. Quando você se aproxima, ou quando você utiliza uma lupa de bolso, por exemplo, você pode observar que essa poeira tem pernas, né? E ela anda aí sobre a teia. Então, esses são os ácaros da família Tetraníquide. Do lado aqui, nós estamos vendo 2 danos causados por ácaros. Então, o superior aqui, que nós tiramos da Cultivar, da revista Cultivar, essa vermelhidão causada na folha é causada por ácaros da família Tetraníquide, os 2 tetrânicos que ocorrem aqui. Então, essa vermelhidão é causada porque o ácaro também ele insere o estilete na folha, né, na célula, extravasa líquido e suga esse líquido para dentro do corpo para alimentação. E aí o extravasamento aqui, nesse caso, junto com a saliva, causa essa vermelhidão. Embaixo nós estamos vendo o dano causado pelo ácaro branco. Aqui do lado direito nós estamos vendo o ácaro branco e aqui o dano do ácaro branco. Esse dano é bastante comum, tá? Por quê? Porque o ácaro branco é muito pequeno e o agricultor, quando percebe a ocorrência do ácaro, ele já perdeu o time de aplicação do acaricida. Então, quando um agricultor não observa com muito de perto, né, digamos assim, a cultura, ele pode perder o time de aplicação. E aí, quando a folha vai crescendo, ela vai se rasgando, assim como eu falei, que é o que ocorre muitas vezes, né, no caso da cultura quando tem um ataque de pulgão. Agora, passando para a fase reprodutiva da cultura, nós vamos ver a maior ocorrência de pragas, porém nós dividimos aí
né, na fase de floração e frutificação, que é quando ocorre a lagarta rosada, o percevejo manchador, o bicudo, o percevejo rajado e a lagarta das maçãs. Também ocorrem mais duas lagartas que nós vamos falar ao final com vocês. No caso da primeira lagarta que nós vamos falar com vocês aqui, que é, que é de ocorrência na fase, na fase reprodutiva, é a lagarta rosada, conhecida como lagarta rosada. A foto já dá para demonstrar aqui para vocês, né? É a Pectinófora gossypiella. Pectinófora gossypiella é uma lagarta muito importante para nós, porque na sua ocorrência ela estraga a, o algodão que está sendo produzido, né? Então o que a gente vê aqui é a fibra sendo servindo de alimento para essa lagarta e ela vai rompendo essa fibra. Então o algodão vai produzir uma quantidade de fibra toda contaminada pelas fezes da lagarta e toda rompida. Então não vai ser uma fibra de qualidade e isso é um grande problema. O que nós vemos aqui então nessa imagem é a pectinófora na fase de lagarta, do seu lado esquerdo, e do lado direito aqui na ponta do mouse, o adulto. Claro que é muito mais frequente e mais fácil de nós enxergarmos a fase larval. Então é muito importante nós reconhecermos os sintomas dela, né? Então, às vezes, nós abrimos o botão aqui e vemos que abrimos a maçã, desculpa, e observamos essa lagarta do lado de dentro estragando toda a fibra. O outro inseto que ocorre nessa mesma fase, aí nós estamos observando, que é um inseto que faz um estrago ainda maior do que a lagarta rosada, é a Heliotis virescens. Heliotis virescens, ela é muito comum no algodoeiro. Nós vemos aqui do lado esquerdo a imagem dessa lagarta, né? E vocês vão se lembrar aí, vai vir à mente de vocês a imagem de uma outra lagarta muito parecida com ela, e ao final nós vamos diferenciá-las. Mas observe que a Heliotis virescens, ela tem um adulto muito característico, né, muito parecido com outros insetos, como o Dispodoptera. E aqui a gente vê, num corte da maçã, o estrago que ela fez por dentro. Então, quando a gente vai abrir e olhar, não tem algodão, não vai ter algodão. E aí é um grande problema para o agricultor, para o cotonicultor. Um outro inseto que ocorre nessa fase é o Orsias nubileus. O Orsias nubileus é o percevejo rajado. Então, aqui o que nós vemos é a fase jovem desse percevejo, né, a ninfa desse percevejo, já ocorrendo aqui no botão, mas ele ocorre principalmente, o principal dano, o problema causado por ele, é o chamado bico de papagaio, que é o que nós estamos vendo aqui na última imagem do seu lado direito. Então, aqui a gente está vendo um botão, uma maçã normal, e aqui do lado uma maçã com a formação do bico de papagaio, que foi causada por esse percevejo. Então, o adulto dele, essa foto central, é o percevejo rajado, Orsias nubileus. Também é um hemíptero, que é um grande problema também para o algodão. Vocês estão contando aí o número de pragas? São muitas pragas no algodoeiro, né? E nós ainda não chegamos na parte final, que é a colheita. E aqui na colheita nós vamos ver então os dois que faltaram, que ocorrem lá desde a fase de floração, formação ali do botão floral, até a fase de colheita, que são o percevejo manchador e o bicudo. Aqui nós temos então o grande problema, o maior problema do algodoeiro. Em qualquer lugar que você plante no mundo, algodão, você tem o bicudo do algodoeiro Antonomus grandis, que apesar de ter o nome de grandes, ele não é tão grande assim. Vocês estão vendo aqui a ponta do dedo, né? E o tamanho dele. Então não é um inseto tão grande, porém, para a maçã do algodoeiro, para o botão floral, aqui nós estamos vendo no botão floral, do algodoeiro é um problema imenso. Por quê? Porque aqui dentro
né? Ele coloca o ovo, a larva vai se desenvolver aqui dentro e olha o que, que nós vamos ver de estrago. Então não tem produção de algodão. O cotonicultor planta algodão e colhe bicudo, se ele deixar passar do ponto de aplicação. Na aula prática, nós veremos como é feita ou como é feito o controle, como é feito o monitoramento. Sem monitoramento na cultura do algodoeiro não tem possibilidade de você produzir algodão. Então, hoje o que nós podemos falar é, na cultura do algodoeiro, talvez seja a cultura onde mais se utiliza o manejo integrado de pragas. Porque sem monitoramento, ou seja, sem eu perceber o momento em que o bicudo está chegando na minha lavoura, eu não consigo produzir. Mas nós vamos ver isso muito bem na prática. E um outro inseto, que esse aqui é velho conhecido de vocês, porque toda a caixa entomológica, na entomologia geral, tem esse insetinho, né? E vocês nem encontram ele no algodão, nem fazem essa ligação. Geralmente, vocês encontram eles na cidade, ou mesmo no campus, às vezes, do instituto, porque vocês veem esse inseto em plantas de família, não, da mesma família do algodão, né? Em malváceas. E são muito comuns, né? Como plantas ornamentais, como eu falei no início. Aqui, então, nós estamos vendo o adulto desse percevejo, que é o conhecido de vocês. Nós tivemos até uma pergunta essa semana sobre esse inseto. Eu falei para vocês que nós iríamos colocar para vocês verem aqui na aula, né, teórica. Então, aqui, aquele inseto que vocês encontraram são as ninfas do percevejo manchador, Disdercus spp. Então, aqui nós estamos vendo ninfas bem mais novas aqui no centro, ninfas um pouco mais velhas, provavelmente de último estágio, porque nós estamos vendo aqui as tecas alares, né? E aqui o adulto até fazendo uma cópula aqui. Então, é bastante comum a gente encontrar esse inseto em grande quantidade no algodoeiro. E agora, então, vem a charada aí da aula, né? Quem são essas três? Então, nós estamos vendo aqui três insetos diferentes e três insetos problemáticos. Nós estamos vendo aí no botão floral e na maçã do algodoeiro, né, um estrago total. Quem são essas e como que eu as diferencio? Vamos lá. A primeira aqui, nós estamos vendo aí em movimento, é a lagarta da maçã do algodoeiro, Eleotis virescens. A gente viu aí no início, numa das partes da aula. Observem que a Eleotis virescens ela faz um furo bem grande, mas a gente não vê sujeira ao redor. E observem também que ela é um pouco mais clara, mas lembrem-se também, que eu já falei muitas vezes para vocês, que coloração não é um bom caractere morfológico. Então, o que a gente precisa observar é que aqui a gente tem um furo bem grande, né? Mas não tem sujeira. Então, digamos que a Eleotis é uma lagarta limpinha. A segunda imagem em movimento aqui que nós vemos é a Spodoptera, né? É o desespero de todo agricultor. Então, a Spodoptera está ocorrendo em praticamente todas as culturas. Nós vimos na soja, nós vimos no milho e agora estamos vendo aqui no algodão. E tem um complexo de Spodoptera que nós já tivemos uma aula para vocês diferenciarem essas lagartas, né? Aqui, o que nós estamos vendo é uma lagarta de Spodoptera frugiperda. E a lagarta de Spodoptera frugiperda é bem fácil da gente identificar porque ela é muito lambona, digamos assim, né? Brincando, como a gente brinca com os nossos meninos, menino lambão, que se suja muito, né? Então, essa é a Spodoptera frugiperda. É um inseto que, na hora de se alimentar, produz grande quantidade de excremento, né, e uma certa serragem. Lembra do milho, na aula prática do milho? Nós vimos e eu falei para vocês, olhem a serragem que caiu aqui da alimentação desse inseto. É muito típico de Spodoptera. Então, aqui a gente está vendo também no algodão. E essa terceira imagem, quem é? Helicoverpa armígera, o inseto que apareceu, né, de uns anos para cá,
e que ataca praticamente todas as nossas culturas. Mas aí a gente vê uma diferenciação muito grande, porque vocês conseguem ver aqui no desenho dessa lagarta, apesar dela se parecer com algumas outras espécies de Spodoptera, eu já mostrei para vocês como é que a gente diferencia. Então aqui a gente está vendo essas pontuações circulares, né? Essas linhas de triângulo aqui dorsal, mas principalmente essas pontuações circulares próximas aos espiráculos abdominais e torácicos, né? E aí nós vamos ver que ela faz uma certa sujeira sim, mas aqui é uma sujeira mais úmida. Estão observando? As fezes estão bem úmidas, né? Diferente um pouco da Spodoptera, que solta as fezes e os restos da alimentação um pouco mais secos, como se fosse uma pequena serragem, como eu falei com vocês. Bom, gente, em relação às pragas, são essas que nós podemos observar, e na próxima aula nós então vamos complementar esse conteúdo com a parte prática dos insetos que nós encontramos aqui na nossa região, né, nos plantios aqui da nossa região, com maior frequência, e aí nós vamos comentar um pouquinho mais com vocês sobre o monitoramento e como é possível fazer o manejo integrado para as pragas do algodoeiro. É isso aí, minha gente. Muito obrigado e até a próxima aula da nossa entomologia aplicada.